Sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Sobre a aula passada, a gente entrou em filosofia. A gente falou no início, né, sobre os pré-socráticos, o contexto, né, de onde vinham os pré-socráticos, a época da mitologia grega. Aí a gente falou sobre os pré-socráticos, a busca pelo arqué, o fundamento das coisas, né, a inquietação e a reflexão dos pré-socráticos, dos gregos antigos, lá nos seus primórdios, sobre querer saber o que fundamenta a realidade, a vida, a existência. Depois a gente falou um pouco sobre Aristóteles, Platão e Aristóteles, e Sócrates, né, como base também, os sofistas, um pouquinho sobre essa questão do conhecimento voltado agora para entender quem é o ser humano, voltado para conhecer o ser humano diante de toda essa realidade que o envolve, né? O cosmos, a ideia do cosmos que já vinha, essa questão de algo organizado, de algo que demonstra ordem, demonstra organização, demonstra inteligência, demonstra, chama a atenção e destaca, né, para buscar conhecimento, para buscar entender o que é isso. A gente falou depois sobre a filosofia medieval, a questão das suas fases, dos seus principais filósofos, a questão de que antes o homem estava buscando entender e conhecer o universo, depois o homem voltou para si mesmo, o homem buscando conhecer o universo, o homem buscando conhecer a si mesmo, a volta para o homem, nem chega a ser uma volta, mas dele buscar conhecer o cosmos, conhecer a natureza, se ver como parte dela. Depois ele volta para buscar conhecer a si mesmo como algo que era fundamental para que ele pudesse não só entender um pouco dos seus questionamentos, um pouco dos seus anseios, mas também para que ele pudesse conhecer aquilo que é fora. Se conhecendo, ele teria maior oportunidade e melhores condições para conhecer aquilo que está fora de si. Na filosofia medieval, Deus se torna o centro para o conhecimento e para a realidade e para a vida, e tudo vai girar tendo como foco Deus, né, o teocentrismo. Antes estava mais voltado para a cosmologia, depois para o antropocentrismo. Agora, na filosofia moderna, a gente vai ver essa volta para o homem, né? Saindo do teocentrismo para o antropocentrismo e com algumas mudanças em comparação com a filosofia antiga, embora haja muito desse resgate, né, da filosofia dos gregos antigos, do legado também do Império Romano, né, da filosofia romana, do conhecimento adquirido na era romana, no período romano. E aí a gente chega em filosofia moderna. Mais uma vez, fiquem à vontade para conversar, questionar, refletir, tirar dúvida, acrescentar, mostrar uma perspectiva diferente. Tá ok? A filosofia moderna, a gente vai... Há várias maneiras de poder classificá-la, dividi-la, organizá-la, e a gente vai colocar nessa perspectiva aqui. Ela começa com o Renascimento, do século XV ao século XVII. Tem a Reforma Protestante no século XVI. Veja que a Reforma Protestante vai estar dentro do século XV a XVII, é como se fosse um marco dentro do Renascimento. A gente tem também a Revolução Científica do século XVI ao século XVII. Notem que também está dentro desse período do Renascimento, como se fosse um marco do Renascimento também. Dá para a gente ver que o Renascimento é um período bem longo. Lembra que a gente falou na aula passada que o Renascimento é como se fosse esse período de transição
entre a Idade Média e a Idade Moderna. É como se fosse uma zona nebulosa ali, né? Tudo ainda está meio, não está bem definido o que são as coisas, né? A religião é muito forte ainda, o teocentrismo é muito forte ainda, mas o antropocentrismo começa a tomar força no Renascimento. Há muita valorização da arte, da busca pelo conhecimento, e um conhecimento que começa a se desprender da igreja. E aí, nesse contexto, alguém está tentando falar? Sou eu, Clênis, Roseilda. Pode falar, Roseilda. Você falou assim que era um tempo um tanto nebuloso, né? Para mim, eu fico com a impressão contrária, sabe? Eu fico com a impressão que era um tempo que as coisas estavam começando a ficar mais transparentes, digamos assim. Para não dizer mais claras, vou dizer mais transparentes. Porque eu acho que o obscurantismo, na minha percepção, a gente vivia mais na Idade Média mesmo, sabe? Eu acho que antes dos pré-socráticos, mesmo a gente tendo as contribuições dos filósofos da Idade Média, ainda assim era um tanto nebuloso, digamos assim, entende? Uhum. E aí eu vejo que com tanta questão do Renascimento, Iluminismo, nessa questão da Revolução Científica, a própria Reforma Protestante, amplia a nossa visão de mundo, entende? Então, eu acho que, ao invés de nebuloso, eu diria com a visão mais ampla, digamos assim, das coisas, entendeu? De maior alcance, de maior Sim. profundidade e de maior largura, podemos dizer também. Estou me calado, a voz indo embora. Sim, entendo o que você está falando, Roseilda. E faz uma das características, alguns vão falar que uma das características da Idade Média é a Idade das Trevas, que era um período de muita. Onde não poderia se pensar, onde não houvesse liberdade de pensamento, por isso chamado Idade das Trevas. Deixa eu sair desse modo de apresentação um pouquinho. Aí. Oi, Clênis, eu sei disso, eu sei disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, então você estava se referindo ao tempo nebuloso da Idade Média, e não o tempo nebuloso das outras correntes filosóficas e dos outros contextos, era isso que você estava se referindo? Não, o que eu estava me referindo é que no Renascimento é uma zona nebulosa no sentido de estar indefinido. Ainda não é bem a era da modernidade, é um período de transição. Por ser um período de transição, há muita indefinição, nebuloso nesse sentido de indefinição, porque o teocentrismo ainda vai estar muito forte, mas o antropocentrismo começa a ganhar força e começa a se destacar. É nesse sentido de não. Vai ter muito essa mescla das duas coisas. Por isso que é esse período de transição e é nesse sentido. E é muito interessante a gente ver que nesse período ainda vai ter perseguição, a gente vai ver, como foi falado na aula passada, vai ter gente que, por pensar diferente, vai ser perseguido e alguns vão ser condenados à morte, como é o caso de Giordano Bruno. E aí, ver isso é muito. Olha só, e o Renascimento, que vai do século XV ao século XVII. Ou seja, é um tempo muito grande. O século XV, o século XVI e o século XVII. É uma média de 300 anos para depois a gente chegar ao Iluminismo, que seria a era da razão, né? A era das luzes. Embora o Iluminismo acaba sendo uma construção desse período de transição entre a Idade Média e
entre a filosofia medieval e a filosofia moderna. Eu vou colocar a apresentação de novo. Eu saí da apresentação porque é bom ver o rosto das pessoas, né, de vocês. Então, deixa eu voltar aqui. Então, Renascimento, do século XV ao XVII. A gente colocou a Reforma Protestante e a Revolução Científica separado só para a gente dar ênfase, mas está dentro desse período do Renascimento. E isso tudo vai ser um movimento, uma gestação, um desenvolvimento para que venha chegar ao Iluminismo. A gente falou um pouco sobre algumas características do Renascimento, né? A transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, essa questão dessa volta para o humanismo, o antropocentrismo, e a questão da valorização da razão e da experiência, que é o racionalismo e o empirismo. Isso vai ser muito desenvolvido no Renascimento para chegar ao Iluminismo, que é a era da razão, a era das luzes. A questão do movimento cultural é muito forte, e a gente vê um dos marcos disso lá na Itália, na Florença, no século XIV, a questão da família Médici valorizando e investindo nessa questão cultural, nessa questão artística. No Renascimento, a gente vê crescendo essa questão do individualismo, do secularismo, essa valorização da arte, do conhecimento e da ciência. Isso tudo começa a se fortalecer nesse período que se chama Renascimento. E aí, olha só, isso vai ser, entender isso, o individualismo é muito forte nos dias de hoje, o secularismo também, e a valorização da arte nem tanto, mas a valorização da ciência é muito forte nos nossos dias. E aí a gente vê, isso já era buscado pelos gregos antigos, né? Ao mesmo tempo houve uma certa repressão na Idade Média, não havia essa liberdade de pensamento, e a gente vê como se fosse uma resposta, né? O efeito, né? Causa e efeito. A gente via nos gregos antigos e era muito forte essa questão do senso do coletivo. Mas essa imposição, entre aspas, do coletivo na Idade Média meio que traumatizou muita gente por causa da repressão e por causa uma espécie de ditadura que havia na época, né? Então, a gente passa a se entender um pouco por que o individualismo começa a ser valorizado, o secularismo, essa separação, né, entre religião e Estado, e sociedade e cultura, o individualismo para que essa busca de que o ser humano fosse respeitado, pudesse ter liberdade de pensamento. A gente vê muito dessa luta com base naquilo que foi vivido anteriormente. Tinha pontos positivos? Tinha. E é importante a gente olhar os prós e os contras. E é importante a gente... E isso serve para tudo na nossa vida, né? Até o que a gente vive hoje é meio que resultado de prós e contras e de como a gente lidou e está lidando com isso hoje. Nesse início do Renascimento, a gente tem muito as cidades-estados, né? Vê que a gente está saindo daquele período absolutista, onde havia muita guerra, onde havia lutas por dominação, e haviam cidades que se destacavam muito, inclusive cidades italianas, Florença, Roma, Veneza, Milão. O comércio era muito forte, principalmente nessa região, né? E essas cidades elas tinham autonomia política, além do comércio. E isso fortaleceu muito essa questão do investimento na arte e o investimento
em pensamento, né? Os escritos filosóficos, né, de Platão, de Aristóteles, começam por causa dessa meio que dessa independência, né, e o poder do comércio que fazia as coisas circularem e essa autonomia política começou a fazer com que as pessoas começassem a ter mais contato com aquilo que foi pensado, e isso era uma alavanca para que as pessoas continuassem pensando e refletindo sobre aquilo que já estava sendo instigado. O poder da arte sobre isso, inclusive para a imaginação, para a criatividade, como impulsionador do pensamento e da reflexão. No Renascimento, a gente tem a redescoberta dos clássicos, né? A ideia de Platão e Aristóteles, principalmente, mas também do legado deixado pelos romanos, não apenas pelos gregos. E aí a gente vê esse afastamento dos dogmas e essa ideia de progresso no Renascimento. Só que esse afastamento dos dogmas, ele vai ser uma transição lenta nesses 300 anos. Ainda vai haver os dogmas de uma maneira muito forte. Inclusive, nos dias de hoje, a religião continua muito forte, mas há essa separação, né, entre Estado e igreja, mas há muita influência da religião. E o respeito ao outro estava sendo buscado. Por isso, essa valorização do potencial humano, do ser humano, das características próprias de cada ser humano. E a arte, o conhecimento e a ciência contribuíram para isso, para que fosse refletido o conhecimento. E nessa trajetória de transição, a ideia de progresso é muito forte, no sentido do ser humano querer crescer, querer desenvolver, querer entender melhor as coisas, que por sinal já tem sua semente lá nos pré-socráticos, né? Eles buscando querer entender o fundamento das coisas, o que está por trás das coisas, e a gente vê essa ideia de progresso sendo fortalecida nesse sentido. O humanismo, né, é algo forte na idade moderna, a ideia do homem universal. A gente falou sobre essa questão, né, do potencial humano, o antropocentrismo e essa questão do polímata. Né? No Renascimento, a ideia era o homem ser um homem que tinha um conhecimento do todo, ser um homem intelectual, que sabia conversar sobre qualquer assunto, que tinha uma noção das coisas, né, para ele poder se transitar nos meios lá. E essa ideia do polímata é aquela pessoa que tem amplo conhecimento e habilidade em diversas áreas. Alguns exemplos de polímatas são Michelangelo, Leonardo da Vinci, Newton, Galileu, pessoas que tinham um vasto conhecimento e em várias áreas. Vê que o conhecimento aqui ele é mais aberto. A gente vive nos dias de hoje a busca por um conhecimento mais especializado, né? E é importante a gente, até para esse conhecimento especializado, que é importante, tem o seu valor, tem o seu espaço, tem o seu lugar, mas é muito importante a gente ter uma noção do todo, para que a gente não fique cego ao olhar só para a parte. Leonardo da Vinci é um ícone, né? Do início ali do Renascimento. O Homem Vitruviano é um clássico nessa época. A gente falou também sobre algo. Oi, Roseilda, pode falar. Eu estava vendo aqui polímatas que chama, né? Sim. Antes de você continuar. Então, eles, vamos dizer assim, do ponto de vista da amplitude e profundidade do conhecimento,
Eles se equiparavam aos filósofos antigos, que também eram astrólogos, astrônomos, também eram médicos, também matemáticos, físicos e por aí vai. Uma boa parte deles tinha um certo domínio sobre várias áreas. E isso era a principal característica que fazia com que eles fossem denominados polímatas. Ah, geralmente sabia pintar, sabia um pouco sobre medicina, a astrologia, né, sempre foi muito forte com essa ideia do homem querer entender o cosmos, o universo. Você olha para o céu e quer saber e descobrir mais das coisas. E lembra muito os filósofos antigos, né, que buscava saber sobre todas essas coisas. Ok. Aí dentro desses pensadores renascentistas, a gente tem o Nicolau Maquiavel, né, que está muito ligado a essa transição do absolutismo, né, para o Renascimento, esse período. A gente vai ter Copérnico, que é um ícone, né, dessa transição do geocentrismo para o heliocentrismo. O Francis Bacon, que é considerado o pai do empirismo, René Descartes, que é considerado também uma referência para o racionalismo. Isso tudo começa da forma para a idade moderna, para a filosofia moderna. Maquiavel, a ênfase dele é muito grande na política e essa separação entre moral e política. E ele estava com muita. A ênfase dele era muito na manutenção do poder, por causa da instabilidade das guerras. Então, havia muita morte, era muito fácil. Tinha muita guerra entre reinos, e um reino saqueado, e pessoas morriam de fome. E aí ele vai teorizar e pensar sobre isso, né? O seu livro mais clássico é O Príncipe, e uma das frases que mais chama a atenção é a questão dos fins justificarem os meios. Copérnico, como a gente falou, a questão do heliocentrismo, e isso é muito forte e o marco, mas lembrando que o geocentrismo é que era forte, né? E quem estava do lado do geocentrismo? Aristóteles falava, os seus escritos mostram essa tendência para o geocentrismo, e Ptolomeu. Já a questão do heliocentrismo, a gente vai ver Copérnico, e a gente vai ver que o próprio Copérnico fala um pouco sobre gregos antigos, né, pré-socráticos, postulando sobre essa ideia do heliocentrismo. Muito interessante isso. E isso vai começar a trazer, isso começa a trazer uma revolução na maneira do homem pensar, porque agora já não é mais Deus que é o centro, aquele que que criou o universo, já não é mais a Terra girando em torno todas as coisas girando em torno da Terra. Agora é o Sol que é a ênfase, a Terra gira em torno do Sol. E isso vai incomodar, porque é algo que muda o padrão, né? E assim, muitas pessoas. Há muita coisa que é construída em cima de modelos, né? E aí, assim, começa a incomodar muita gente isso. Francis Bacon, né, o pai do empirismo, vai falar muito sobre essa questão do método, o método indutivo, principalmente, essa questão de teorizar a questão de como adquirir conhecimento com base, sobretudo, no empirismo, na experiência. Giordano Bruno, ele também defendia o heliocentrismo, e ele foi morto pela Inquisição. Vai falar sobre o universo infinito e vai ser bem. Não vai ser muito não só muito perseguido, mas ele vai acabar morrendo por conta disso. E aí a gente vê um pouco como ainda está preso nesse período do Renascimento
o ambiente ainda é muito preso ao contexto da Idade Média. Começa a dar alguns passos, mas o sistema ainda é muito baseado no que era na Idade Média. René Descartes, né, que também é o ícone do racionalismo, considerado o pai do racionalismo, o método cartesiano, penso logo existo, vai falar da importância da dúvida. E olha só, não era concebível pela igreja da época, pela religião da época, você duvidar, por exemplo, de Deus. Era considerado, né, considerado algo, uma falta muito grave. E aí Descartes começa a falar sobre dúvida, sobre questionamento, embora ele fosse religioso, ele começa a falar sobre a importância disso. Ele escreve com muita sabedoria, porque dependendo do que ele escrevesse, ele poderia ser morto. Mas a maneira como ele começa a desenvolver a razão e como ele explica isso vai ser fundamental para a filosofia moderna e para o iluminismo. O empirismo, a ênfase é muito grande nesses expoentes que a gente já falou, Francis Bacon, John Locke e David Hume. O racionalismo, René Descartes, Spinoza e Leibniz. Spinoza vai falar muito sobre emoções, os afetos, mas vai falar isso com uma pegada muito racionalista. Então, assim, ele é bem genial, assim, muito interessante a maneira como ele vai falar de emoção de um jeito racional. Então, assim, ele é muito diferenciado, né? Assim, muito interessante a filosofia dele. Leibniz também vai falar muito sobre essa questão da razão, né, como princípio. A matemática e a ciência também vai ser muito enfatizada. Lembra lá do Platão e Aristóteles, né? Platão falando sobre a questão da matemática, da abstração, Aristóteles falando sobre a lógica, e aí a gente começa a ver essa volta para essas questões, né? E o ambiente que se abre com essa valorização da matemática, da ciência. O individualismo começa a se fortalecer, o culto aos gênios, lembra lá dos polímatas, né? Que eles eram fortes tanto na área artística, intelectual, sabia um pouco de tudo. Essa questão do realismo, essa ideia de você, da abstração, da perspectiva e de você analisar a harmonia e como a harmonia tentar meio que matematizar para entender o que seja essa harmonia. A autonomia do indivíduo começa a ser valorizado, a arte começa a mostrar isso, né, que pessoas diferentes produzem artes diferentes, e isso começa a dar, trazer valorização para a singularidade do ser humano, para o talento e para o potencial de cada um, e isso começa a abrir um horizonte para que haja mais respeito e mais consideração para a diversidade. É algo ainda bem sutil, bem embrionário, mas a gente começa a ver isso a ser valorizado. A época dos retratos, onde as pessoas começam, né, a pinturas de pessoas, e a gente vai ver, como foi falado já, a Mona Lisa, né, um exemplo disso, as características de cada indivíduo. Mona Lisa, que inclusive está no Louvre, pintado por Leonardo da Vinci, um polímata. Veja aqui, ó, 1503 a 1506, né, a estimativa da Mona Lisa. A gente está entrando no segundo século do Renascimento. A secularização, essa separação entre igreja e Estado, o conhecimento não ser
não está diretamente vinculado à igreja, né, aos dogmas da igreja, essa separação. Kepler, a questão era um polímata também, essa questão das suas contribuições no ramo da matemática, da astronomia e da física favoreceram muito nesse período de transição. Pessoas que buscavam racionalizar a respeito das leis naturais. E a gente vai ver muito forte essa tendência para você tentar matematizar a natureza, né, ou a realidade, aquilo que o ser humano está contemplando. E ele é um defensor do heliocentrismo. A Revolução Científica, que vai do século XVI ao XVII, lembrando que está dentro do Renascimento também, é um avanço nas ciências naturais, essa ideia desse crescimento e essa evolução que caminha e faz parte desses marcadores, essa visão mecânica do universo, né? Matematizada do universo, da natureza. O mundo é regido por leis, há princípios, há um sistema ordenado. E essa ideia de um sistema ordenado, organizado, regido por leis, lembra muito aquilo que os pré-socráticos analisavam no cosmos, né? E aí a gente vai ver na Revolução Científica essa questão do empirismo e do racionalismo crescendo ainda mais, se desenvolvendo ainda mais. Aí a gente vai continuar falando um pouquinho na filosofia moderna, e a gente vai falar um pouco agora sobre essa reforma protestante, e vai entrar depois no iluminismo, e pincelando um pouco sobre essas coisas que já foi falado, para a gente entender esse contexto. Qualquer dúvida, qualquer contribuição, fiquem à vontade para abrir o microfone e falar, tá bom? A reforma protestante, ela foi um marco dentro desse período de transição. Por quê? O que vocês acham? Que fala um pouco, né, sobre esse questionamento da autoridade da Igreja Católica, porque a Igreja Católica era a religião universal e era considerado a única religião aceitável na época. E algumas pessoas falam assim, tem um ditado que diz assim: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E aí muitos religiosos tinham muito poder. E aí a gente começa a ver coisas, não somente coisas boas acontecendo, mas coisas ruins acontecendo. E feitas e praticadas em nome de Deus. E aí a gente vai ver a reforma protestante como uma contrapartida, um questionamento disso. Questionar a autoridade religiosa da época. Porque o homem estava sentindo falta de liberdade. E muitos deles não é que estava querendo deixar de ser religioso, mas ele queria ter liberdade, porque a questão do livre-arbítrio, que inclusive é falado na religião, e eles viam muito a importância disso, deles escolherem Deus porque eram livres, não porque eram obrigados. E isso se torna essa busca, e a reforma protestante é um marco muito forte para que o ser humano, inclusive, possa ser religioso, não porque é obrigado, não porque lhe falta opção, mas porque é uma escolha, né? É ser ou não ser religioso. Clemson. Oi, Roseilda, pode falar. Tá, e sobre essa questão da igreja, né? Da Igreja Católica na Idade Média,
Me lembrou aquele filme Em Nome da Rosa, né? Vocês assistiram esse filme? Eu já assisti muito, é um clássico, né? Ele é muito, fala muito sobre isso. É, exatamente, ele mostra justamente esse lado, vamos dizer assim, que o lado perverso, né? O lado ruim, né? Que se a gente for pensar a partir do princípio assim, da totalidade, tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Então, digamos que separando o que pode ter havido de bom, o lado ruim dentro da Igreja Católica no período medieval era muito forte, né? Era isso. E aí esse filme ele Sim, retrata muito bem isso. Quem tinha não um, conhece o filme vale muito a pena assistir. sim, com certeza, um filme antigo e ao mesmo tempo continua sendo muito assim esclarecedor para entender aquele período, né? E tinha os livros proibidos que você não podia ler, né? E é engraçado que os livros estavam lá, mas eles eram proibidos das pessoas lerem. E aí o filme vai girar muito em torno disso, essa questão de que O resto é spoiler, né? A gente não pode falar, não. Deixa o povo ficar curioso. sim, dá vontade, mas não pode, né? É melhor não falar. Mas, É spoiler. Fica a dica do filme para o resto do final de semana. Eu sim, já assisti esse filme várias vezes e toda vez que é excelente, é extraordinário, é um filme muito bom, vale muito a pena. me deu vontade de assistir de novo, porque já tem alguns Eu anos também, que eu não eu assisto. também. Mas eu vou precisar entrar de férias primeiro para assistir, porque tá no final do Não precisa, semestre, pensa numa não correria. precisa não, bota ele como conteúdo, rapaz. Mas Bota ele até como conteúdo. Ó, vamos embora. É, o nome do filme, para quem não viu ainda, é O Nome da Rosa. sim, muito, muito bom esse filme. E aí a gente vai ver todo esse contexto de questionamento à autoridade da religiosa e essa busca por liberdade se tornando esse fundamento para a filosofia moderna. E por isso esse apego forte ao individualismo e à secularização. O individualismo ao extremo tem os seus malefícios? Tem. E é perigoso? É, porque se a gente não tiver a noção e a ideia do coletivo, né, que a gente é parte, né, de uma sociedade, o ser humano é um ser social, se a gente leva o individualismo ao extremo, a gente vai perder muita coisa com isso. Mas aí a gente começa a entender um pouquinho o medo que está por trás, ou às vezes a frustração que está por trás, e o entendimento é muito importante. Alguns falam na terapia, né? Que às vezes você precisa entender o que está por trás dos seus comportamentos e das suas ações para que você busque tratar aquilo da maneira certa. Ou, ou seja, meio que entender a raiz do problema. E lidar com isso era muito importante. Lidar com isso é muito importante. Saber lidar com isso era muito importante naquela época. E por isso vem a reforma protestante, né? Em dizer que não concordo e acabou tendo essa cisão por falta de diálogo e de reflexão. A busca por liberdade muito forte, a interpretação pessoal da Bíblia, porque antes as pessoas não podiam ter uma interpretação pessoal, era os líderes que tinham que dar a interpretação pronta para as pessoas, a valorização do empirismo e do racionalismo, a educação começa a se fortalecer, pensadores da reforma protestante, Martinho Lutero, né, que é o ícone, João Calvino, Zwingli, também são nomes fortes nessa época. Martinho Lutero, ele questionou a autoridade papal,
Ele dizia que somente a escritura e não as pessoas que podiam determinar as coisas, e que defendia a liberdade do ser humano para escolher, para decidir, e dizia que a salvação era somente pela fé e não pelas obras. Havia um apelo muito grande a ações humanas, né? E essas ações humanas determinadas pela igreja para que você pudesse ser salvo. Aí Martinho Lutero vai questionar isso, dizer que não é bem assim. A sua fé e a sua crença vai meio que conduzir as suas ações, mas não é, não é pela sua ação que você vai ser salvo, ele dizia, mas pelo que antecede a ela. É como se a ação fosse consequência e não causa. Ele vai argumentar mais ou menos nesse sentido. A Revolução Científica, que a gente já tinha falado, que é um marco dentro do Renascimento, que é essa mudança do geocentrismo para o heliocentrismo, geocentrismo muito defendido por Ptolomeu, mas que vai ter bases lá, que já era um assunto defendido por Aristóteles, e o heliocentrismo, né, que como o principal Copérnico, mas que os pitagóricos já falavam algo a respeito disso. E a revolução científica vai estar muito ligado a essa ideia de espaço, de cosmos, e a ideia de infinito, né? A própria matemática, com essas noções, né, de números, e que essa tendência ao infinito, de como se fosse algo que o ser humano pode conhecer, mas ao mesmo tempo ele conhece parcialmente, e quanto mais ele busca, mais ele tem para buscar, e o espaço meio que assumindo essa forma, assim. E a natureza, que o cosmos faz parte, ou que tudo faria parte do cosmos, se a gente for olhar na visão pré-socrática, buscando ser entendida como leis, como princípios, a matematização, isso é muito forte. Não é isso que faz o Renascimento, mas isso faz parte dessa ideia de progresso e de evolução que acompanha o Renascimento até chegar ao Iluminismo. O liberalismo político é algo que também começa a se formar no Renascimento, essa ideia da livre iniciativa, da liberdade do indivíduo, o individualismo e o subjetivo começam a ser valorizados, e isso tudo é pano de fundo para o liberalismo político. Porque antes era muito essa questão do absolutismo, né? O rei, o governante, ele tinha poder absoluto, colocava ali as pessoas para auxiliá-lo, mas ele tinha o domínio político de maneira total. E aí a gente começa a ver essa ideia sendo expandida para outras possibilidades. Tem 3 nomes muito fortes quando se fala em liberalismo político, né? E aí a gente começa a ver essa volta. Lembra dos gregos antigos, o quanto a ideia de democracia, a ideia de ter direito a voto, as pessoas se reuniam em praça pública, na ágora, e aí a gente começa a ver aqui pessoas pensando sobre como a sociedade pode se organizar, qual o melhor sistema para a sociedade atuar, para que os indivíduos sejam representados dentro desse processo de individualidade e subjetividade de cada um, respeitando a liberdade do indivíduo e tal. E aí a gente vê esses nomes, Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau. São nomes muito fortes nesse sentido. Lembrando que Hobbes ele é aquele livro famoso e clássico, né, o Leviatã, é dele. Locke vai falar muito sobre essa questão do Estado, né, a sociedade, o Estado, e Rousseau um ponto forte assim que marca ele é a questão do contrato social, né, algo muito, além de outras coisas, é algo que chama a atenção em Rousseau.
E aí a gente chega dentro desse contexto, e tem muita coisa a mais, foi só um resumo aqui, a gente chega no iluminismo no século XVIII. Na verdade, ele já começa a ser considerado um período de iluminismo lá no final do século XVII, que é considerado a Era da Razão e o século das Luzes. O Renascimento foi meio que um processo de gestação, né, para que o iluminismo pudesse chegar. Tanto é que muitas características do iluminismo a gente vai ver presente no Renascimento. Só que era presente no Renascimento nesse período de transição, sabe? Não era algo definido, porque havia muito essa mistura das duas coisas. O iluminismo fala-se muito sobre essa questão dessa busca por esclarecimento. Por isso que começa a ficar mais claro a filosofia moderna no iluminismo. E por isso eu usei essa expressão da zona nebulosa no Renascimento. E aí a gente começa a ver o iluminismo sendo chamado de Era da Razão, embora a razão, o racionalismo e o empirismo a gente vê essa crescente do racionalismo e do empirismo lá no Renascimento, inclusive a razão e no próprio quando a gente vê sobre na filosofia medieval, a gente vê muito a razão sendo exercida, mas ela sendo exercida tendo como foco, não só como foco principal, mas como determinação para o uso da razão, Deus. E aqui a gente começa a ver uma certa independência da razão. Quer dizer, já no Renascimento a gente já via isso. No Iluminismo isso vai ficar muito mais definido. No Iluminismo ele vai ter várias características, né? E a filosofia, né, que é como se fosse a base que vai dar enredo a todas as outras coisas para sustentação. A ciência vai ser muito forte no iluminismo, a literatura, a gente vai começar a ver a questão do direito, da política, da arte, há muita valorização dessas coisas. Não que não existia, por exemplo, não que não existisse literatura na Idade Média, na filosofia medieval, mas a literatura nessa época do iluminismo é uma literatura mais livre, respeitando a liberdade e a subjetividade do ser humano e a livre expressão dele. Não apenas para concordar, mas também para discordar. Um clássico, né, do período do iluminismo é a enciclopédia. É um dos marcos do período do iluminismo, que foi escrita por Diderot e D'Alembert. D'Alembert foi coautor ali com Diderot. E ela foi entre 1751 a 1752. A questão das datas não é tão definido assim. Mas a enciclopédia buscava dar uma visão geral, né? Uma visão mais ampla e mais universal do conhecimento e das coisas. Por isso reunia vários conteúdos diferentes para que o homem pudesse ter uma noção do todo. Porque passava muito da ideia de limitação na Idade Média pelo fato de não haver essa liberdade. Então, é como se ficasse muito preso na parte, né? Muito preso na religião. E aí, essa ideia de universalizar, de ampliar, de abrir os horizontes e de valorizar, né, todos os tipos de conhecimento, todas as áreas do conhecimento, e a enciclopédia no iluminismo vem como um marco muito forte para que isso acontecesse. Diderot e D'Alembert acaba sendo uma expressão do que era buscado pelo iluminismo e que foi construído durante todo esse período renascentista.
A enciclopédia buscava um pouco disso que eu já tinha falado, né? Universalizar o conhecimento, ser mais ampliadora do conhecimento, espalhar o conhecimento para que mais pessoas tivessem acesso, exaltar e valorizar muito a razão e a experiência também, mas sobretudo essa questão da ciência, né? E da racionalidade. Ela desafiava as autoridades, e aqui tanto autoridades religiosas como não religiosas, porque ela estava começando a mostrar que a autoridade não estava numa pessoa. Tipo assim, a pessoa não era a detentora da realidade, a realidade era um conhecimento, e esse conhecimento, as pessoas tinham acesso a esse conhecimento, inclusive para questionar e às vezes para mostrar que havia falhas, que havia coisas, acertos e erros dentro desse conhecimento. E isso incomodava, né? A, a religião trabalhava muito com dogmas, com verdades absolutas, e isso colocava em xeque a religião. O absolutismo, né, o poder do soberano, o poder do governante não podia ser questionado, mas estava vivendo-se uma época de questionamento, e esse questionamento estava buscando conhecer, e esse conhecimento estava tateando e estava chegando em várias áreas, porque o ser humano estava envolvido por várias áreas diferentes. Aí, direto ou indiretamente, isso começava a refletir na religião e nos governantes. E por isso trazia muito incômodo. Aqui no iluminismo já estava mais fácil lidar com isso. Ainda era um desafio, mas já estava mais fácil. Mas no Renascimento havia um risco eminente de perseguição e de morte tratar desses assuntos. Então era preciso que houvesse bastante sabedoria e cautela na maneira de falar as coisas. A enciclopédia meio que trazia uma crítica metafísica, porque o racionalismo e o empirismo era muito forte. Estava se fortalecendo muito, que era a razão e a experiência. E a razão e a experiência estavam muito ligados àquilo que era físico, material, palpável, que podia ser alcançado pelos sentidos e racionalmente. E por isso a enciclopédia buscava, né? Ela enaltecia muito a ciência e buscava essa promoção da liberdade de pensamento e de expressão. E aí a gente vê um pouco essa questão da liberdade, a liberdade de pensamento e expressão sendo fortes no iluminismo e sendo meio que materializada esse ideal, essa busca, isso que estava sendo vivido na época, sendo muito materializado na enciclopédia. E essa crítica metafísica vai render muita coisa mais na frente, mas aí a gente já vê a metafísica meio que sendo colocado de lado, e a questão do natural, né? Do palpável e do material se chegando, estando muito mais próximo da área de atuação do ser humano e daquilo que o ser humano poderia alcançar e investigar. De certa forma, essa crítica metafísica, em certo sentido, poderia ser colocado como uma humildade. O ser humano falar assim que tinha coisas que ele estava para além dele e que ele não podia alcançar. E aí a gente já vê isso também como uma característica muito forte dessa transição, né? Da Idade Média, da filosofia medieval para a filosofia moderna. Por quê? Na filosofia medieval,
havia muito essa questão do transcendente, de Deus, do espírito, do metafísico, né? Aquilo que está para além do físico, do material, do palpável, daquilo que os olhos podem analisar e que a mente pode refletir, pode fazer uma reflexão objetiva sobre aquilo. E aí a gente vê essa mudança acontecendo. Né? No na filosofia medieval, o teocentrismo era muito forte. E a base desse teocentrismo era metafísico. E isso distanciava muito o ser humano daquilo que era o foco e a base. E ele via muito aquilo, e aquilo era visto como algo inalcançável, inatingível. E aí a gente vê isso como uma resposta àquilo que estava acontecendo. A ideia é a gente falar sobre Kant e Hegel, e a gente poder falar sobre Kant e Hegel na próxima aula. Assim, o que eu mais gosto na filosofia, de um modo geral, depois que eu descobri a filosofia, que eu já contei minha história, né? Como foi que eu descobri a filosofia? Que eu sou da geração de OSPB. A minha geração é geração de Educação Moral e Cívica e OSPB, né? Organização Social e Política Brasileira. Então, acho que a filosofia, de um modo geral, não só a questão da filosofia moderna, mas a filosofia como um todo, ela traz essa grande possibilidade da gente poder ver o mundo com os nossos próprios olhos, sabe? No sentido de, pensando, a minha referência sempre é a escola no sentido de pensar o que eu tive como oportunidade, vamos pensar, dizer assim, como uma forma autoritária de ver o mundo. Decidiram pelos jovens brasileiros da década de 60 até a década de 80, basicamente, a forma que nós íamos ver o mundo. O mundo era daquele jeito e ponto final. E a filosofia, como eu disse que já descobri a filosofia já no final da década de 80, quando eu fui descobrir a filosofia, ela traz essa possibilidade. Então, se a gente for fazer uma... Não sei nem se a gente consegue fazer muito uma linha histórica, embora o estudo da filosofia ela permeie uma linha histórica, eu acho que o pensamento dos filósofos, mesmo quando a gente vai para os pré-socráticos, Sócrates, a Idade Média, a Idade Moderna, e aí vai estar chegando aqui na linearidade como é que se diz, da filosofia contemporânea, mas eu acho que o tempo inteiro a gente está vindo lá de trás para frente, de frente para trás, porque as coisas, elas, vamos dizer assim, que elas são tanto renascentistas e iluministas ao mesmo tempo. É como se o tempo inteiro a gente estivesse indo buscar lá atrás e a gente contextualiza com o que, pensando a filosofia, não somente como pelo contexto dos filósofos de cada tempo, mas a gente contextualizando cada filósofo no nosso tempo, né? Como que cada um nos ajuda a ter uma percepção diferente dessa mesma realidade. E como que a gente, na busca da, vamos dizer assim, na busca da coerência, a gente, como você diz assim, qual o seu filósofo preferido? Eu fico sempre na dúvida qual o meu filósofo preferido. Primeiro que eu tenho que estudar muito para poder escolher algum deles, mas eu sempre me vejo me identificando com alguma coisa de um, com alguma coisa de outro, entende? Eu acho que é isso, eu acho que o que
a filosofia moderna fez, se eu fosse dizer assim, o que é que a filosofia moderna fez? Eu diria, ela foi buscar os pensadores antigos para dizer que eles podiam continuar fazendo nos ajudando a fazer essa leitura da realidade. E o que trouxe de novo? Eu acho que talvez o pensamento científico, a organização do pensamento científico, talvez isso, né? Não que antes não houvesse ciência, por exemplo, no pré-socrático, não que não houvesse ciência já como é que se diz, na filosofia antiga, porque ali existia muita ciência, com certeza. Mas a discussão do debate dos métodos científicos, acho que foi uma coisa mais dentro da parte da filosofia moderna, mas penso eu, com a pouca leitura que ainda tem. É isso. Muito bom, Roseilda. E faz muito sentido isso, assim. A gente refletir um pouco sobre isso e buscar entender. Um dos objetivos desse grupo de estudo de introdução à filosofia é justamente a gente ter uma noção do todo. E uma das coisas que faz falta, porque às vezes a gente vê uma matéria muito particularizada e não vê o contexto dela com o todo. E a gente vê no Renascimento, inclusive no Iluminismo, nessa filosofia moderna, essa valorização do todo, de você entender o todo é indispensável para você entender a parte. Eu sei que depois, né, nessa época contemporânea, a gente vai ver muito sobre essa questão da especialização, né? É importante? É, mas você ter uma noção do todo é muito importante. E pensar em filosofia, você precisa ter um pouco essa noção do todo, até para você saber qual parte que você quer se dedicar mais, quer se identificar mais, mas sem perder esse vínculo com o todo, né? Que estão se agregando ali, né? Se somando. E isso é muito importante. Eu até acho, sabe, Cleibson, que, vamos dizer assim, se a gente tivesse que fazer uma escolha, ser especialista ou ser generalista? Se a gente tivesse que fazer uma escolha, eu escolheria ser generalista, sempre. Sabe? Assim, e não descartando a importância do especialista, como você ressaltou. Mas a gente ser um especialista da unha do dedo mínimo, sem entender que a unha do dedo mínimo tem conexões neurológicas com o corpo inteiro, né? E quanto que isso, essa dorzinha na unha do dedo mínimo me afeta socialmente, né? Então eu preferia ter essa visão do todo, sempre, sabe? Porque é importante a especialização do ponto de vista de aprofundamento de conhecimento. Mas ele precisa sempre estar conectado com essa visão do todo. Senão a gente se perde. Né? É a base, né, Roseilda? É a base. Pessoal, antes da gente encerrar, alguém gostaria de falar? Ah, o Felipe está falando aqui. Por isso, os polímatas, né, Felipe? É realmente. A gente vê isso, os polímatas buscando saber de tudo um pouco, e por isso a valorização dos gênios, a valorização dessas pessoas que tinham uma noção do todo, e a gente via essa noção do todo sendo expressa naquilo que a pessoa construía, que a pessoa buscava, né? O homem universal colocado lá, né? Buscando dar essa visão do todo. É muito importante. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode falar, Roseilda, fica à vontade. Quando você disse alguém quer falar alguma coisa, eu ia brincar, eu ia dizer assim,
Professor de aula fazia isso às vezes comigo, que eu sempre fui muito falante. Alguém para fazer isso. Mas é muito bom a sua participação. E é muito bom a Bom gente dia, poder. bom dia. Pronto, tava no mudo por conta do cachorro que tava latindo direto, e aí eu não podia. Mas foi muito interessante a aula. Muito obrigado por transmitir esse conhecimento, que é sempre maravilhoso, né? É muito interessante. E é isso. Foi muito esclarecedor, principalmente daquela parte da valorização da razão e do pensamento crítico, né? Quando tem aquela ruptura antes daquele período, eu esqueci agora. Mas, enfim, é muito interessante. Da reforma protestante, né? Sim, Pronto. Da reforma protestante, do individualismo, né? O individual que tem um potencial e o direito de pensar por si mesmo. Tudo muito interessante. oh, com certeza. Obrigado pela participação, Felipe. Pessoal, se alguém quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. E a gente se encontra então daqui 15 dias. Eu vou tentar disponibilizar esses vídeos que estão faltando para quem quiser assistir. Os antigos eu vou postar novamente lá o link para quem às vezes não tiver perdido algum encontro, se quiser assistir, vai estar disponibilizado. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.